Oi, tudo bem? Hoje quero falar de um livro que eu li ano passado. Eu sou o Frei Joaquim, esse é o canal Herdeiros de Homero. Então, este livro, lido no Clube de Literatura da Tatiana Feltrin, ano 1, foi lido em março. Então, eu estou gestando essa leitura até hoje para fazer essa resenha aqui. Falar um pouco desta obra impressionante do Stefan Zweig. Aqui ele vai retratar o perfil político de um dos grandes homens da Revolução e da época de Napoleão Bonaparte, que trabalhou nos bastidores desses acontecimentos, o Joseph Fouché. Eu amo esse escritor aqui, o Stefan Zweig. Eu já li dele uma biografia do Balzac, e eu tenho aqui outras biografias que também, algumas eu já li, como do Dostoiévski, do Freud, do Nietzsche, do Casanova. Olha que interessante, né? Então, assim, o Zweig ele foi conhecido também por escrever várias biografias. Inclusive, ele escreve a autobiografia de si mesmo, né? Ou melhor, O Mundo de Ontem, Stefan Zweig. A sua experiência diante da chegada da Segunda Guerra Mundial, né? Ele vê também aí o desfacelamento do Império dos Habsburgo na Áustria. Ele é austríaco, nascido em 1881. E na época da Segunda Guerra, né, foi exilado, ou exilou-se, inclusive aqui para o Brasil, em Petrópolis, morrendo em 1942. Quando ele publica o Joseph Fouché, que tem esse subtítulo, Retrato de um Homem Político, ele tinha 49 anos. Então, assim, contrariando as suas expectativas, ele achava que esse livro aqui não ia vender muito. Ele pediu para fazer 10 mil cópias, mas o livro vendeu, na época da publicação, em 1929, que foi publicado, ele vendeu mais de 50 mil exemplares. Então, assim, o José, só nos países de língua alemã, o Stefan Zweig, ele era um best-seller, né? Então, assim, aparecia um livro do Zweig, todo mundo já queria comprar. Era um livro para um deleite pessoal do escritor, o Stefan Zweig, porque ele admirava não a postura desse político, mas a sua influência nos bastidores, mostrando que muitas vezes os que estão à frente são fantoches daqueles que estão comandando o poder nos bastidores. O Stefan Zweig faz uma visita à Rússia e lá ele vai perceber isso, a Rússia stalinista. Ele vai perceber isso, que quem manda é quem está nos bastidores. E é interessante aqui que um outro detalhe é que ele fala que descobriu sobre o Joseph Fouché numa das novelas do Balzac. Balzac foi o único a falar desse Joseph Fouché, e aí ele fica intrigado com essa figura, né? Na novela Um Caso Tenebroso, do Balzac, da comédia humana, Fouché é um personagem isolado ali no texto. Mas aqui no prefácio ele diz, né, Balzac foi uma das grandes figuras a falar de Fouché, né, o único homem que vislumbrou a dimensão dessa figura ímpar do alto de sua própria grandeza foi Balzac. E, gente, ele vai colocar aqui vários epítetos para o Fouché. Só no prefácio. Político detestável, corrupto, intrigante, traidor nato, miserável, réptil escorregadio, desertor profissional, alma mesquinha de policial, amoralista deplorável. E só isso, só para começar. Ele traz essa figura estranha, esquisita do Joseph Fouché à luz, né, numa biografia. Então aqui nós acompanhamos cronologicamente vários episódios da vida do Joseph Fouché. E o Stefan Zweig, ele faz uma biografia literária quase como um romance. Então você acompanha discurso indireto livre, você acompanha opinião do biógrafo sobre os personagens. Acompanhamos também trechos de cartas, de documentos importantes, de conversas. E é um espetáculo de livro, um dos melhores que eu li também ano passado.
Então nós vamos acompanhar um pouco da vida do, quer dizer, toda a vida do Fouché neste livro. Fouché, ele nasce em 1759 e morre em 1820. Então o Stefan Zweig vai percorrer esta vida, mostrando para nós todos os momentos dessa experiência aí de trabalhar nos bastidores. Quem ganhava, por exemplo, nas questões políticas, principalmente na Revolução Francesa, estava lá Fouché do lado dos ganhadores. Então ele sabia escorregar e chegar aí a um momento aí de oportunidades. Né? Não perdia oportunidades para manter-se no poder. Então vamos lá. Nasce em 1759 na cidade portuária de Nantes. Seus pais eram simples, mas desde cedo tenta, né, procurar o melhor para o filho, né? Seus pais são marinheiros e mercadores. Entretanto, cedo já fica evidente que falta a esse adolescente comprido e franzino, anêmico, nervoso e feio, qualquer aptidão para um ofício tão duro e naquela época ainda tão heróico. Então eles mandam-no para um seminário. Antes de continuar, veja a figura dele, lembra um Dom Quixote, né? São interessantes como que o Fouché é retratado na pintura, porque são várias facetas, né, desse personagem intrigante, desse personagem aí que nos inquieta, né? Esse livro é bem enxuto, gente, sem gorduras. Então, assim, é um homem dos bastidores, que nasce nessa família simples, mas vai galgando o poder. Zweig vai pintar, então, um retrato psicológico desse menino franzino, vai se tornar um homem aí escorregadio, parece que frio, sem sentimentos, e faz-nos compreender o homem contraditório que é Joseph Fouché. Vai mostrar também a paixão pelo poder e a questão da arte de governar. Então vamos lá, ele entra no seminário, os pais são simples, como eu falei, mas querem que o filho estude porque reconhecem nele certa aptidão para as letras, né? E ele vai galgar passos ali dentro do seminário até se tornar um professor de física e matemática. Então eu destaquei aqui no livro algumas passagens para trazer para vocês. Olha, ele fica no seminário durante 10 anos. Esse semi-padre, pálido e calado, perambula por claustros e silenciosos refeitórios. Então ele consegue se tornar professor de física, ele destacou nessas matérias, também de matemática. Ele leciona em New York, SAMU, Vendôme, Paris, mas quase sempre não sente a mudança de domicílio. Parece que ele é insensível a tudo. Porque a vida de professor de seminário se desenrola sempre da mesma forma, silenciosa, modesta e discreta, numa cidade como em outra, sempre atrás de muros calados, sempre isolada. Então é uma figura isolada, ele é um professor assim que se dedica, né, àquilo que ele está fazendo, mas não tem assim uma expressão, vamos dizer, muito forte, né? Aqui, olha, é um homem absolutamente amoral, esse que vai aparecer nessa biografia. É um homem que vai ao encontro aos desejos evidentes do seu tempo. Então tá aí como professor. Aqui na página 14 continua. É nestes 10 anos de escola monástica que Joseph Fouché aprende muito daquilo que servirá infinitamente ao futuro dele como diplomata. Sobretudo a ciência de manter-se calado, a arte magistral da dissimulação, a maestria na observação das almas alheias e da psicologia, como se ele já no seminário começa a se preparar para estudar a mente dos homens, né, como eles se comportavam, como era o ser humano. Se este homem durante toda a vida controlou cada nervo do seu rosto, na erupção das paixões, se jamais descobriu um sinal de ira, de raiva, de agitação em seu rosto imutável, cimentado pelo silêncio, se pronunciava com a mesma voz monocórdica, tanto uma banalidade como algo terrível. Se com o mesmo passo silencioso atravessava os cômodos do imperador ou o tumulto de uma manifestação popular. Foi porque aprendeu esta incomparável disciplina do autocontrole,
nos anos do refeitório lá neste seminário. Ele dominou o seu temperamento com os exercícios do Inácio de Loyola, é um seminário jesuíta, né? E forjou sua oratória nas discussões da centenária arte do sacerdócio, antes de pisar o palco do mundo. Então ele vai ser aí esse homem que se domina, né? Esse período antes da Revolução Francesa, esse jovem que estuda o comportamento humano, estuda as pessoas, como fazem os mestres no seminário, né? Gente, depois ele vai ser alguém que estudou 10 anos no seminário, perseguidor de igrejas lá em Lyon, né? Ele vai ser mandado para lá pela Revolução Francesa. Vai se declarar ateu, vai celebrar missas negras. Então, é umas coisas muito interessantes aqui dentro desse livro. Fouché tem uma disciplina férrea no seminário, uma disciplina espartana, uma resistência interior ao luxo e ao fausto, a capacidade de simular sua vida privada e os sentimentos pessoais. E aí o autor vai mostrando, né, toda essa época dele no seminário, e na página 18 nós temos mais um trecho interessante, olha. A época de sua eleição, depois ele sai do seminário, entra para uma sociedade de jovens para discutir política, então antes de chegar nessa eleição aí na Convenção Nacional da Revolução Francesa. Então, 1759 ele nasce. 10 anos depois ele sai do seminário, 1769, e entra para um grupo de jovens que discutiam política, arte, economia, a situação do país. Discutia também, inclusive, filosofia e poesia, né? Os textos de Voltaire, de Rousseau, de D'Alembert. Então nós temos um grupo, ele participando deste grupo e conhecendo Robespierre. Ele se torna muito amigo do Robespierre. Inclusive, ele vai se tornar noivo da irmã do Robespierre. Então, Fouché galga poder, sabe da influência desses jovens, ele vai ser eleito membro da Convenção Nacional, seguindo os passos do seu amigo Robespierre. Tudo é contado aqui de maneira rápida e enxuta. Então o texto diz, voltando agora para a página 18 e 19. A época da sua eleição para a Convenção Nacional da Revolução Francesa, seguindo Robespierre, José Fouché tem 32 anos. Não é um homem bonito, longe disso. Tem um corpo magro, quase fantasmagoricamente esquelético. Rosto ossudo e anguloso, feio e desagradável. Agudo é o nariz, aguda e estreita é também a boca sempre fechada. Então é uma biografia literária, está descrevendo o personagem histórico, né? Frios como os de peixes são os olhos sob pálpebras pesadas e sonolentas. As pupilas felinas como esferas de vidro. Tudo neste rosto, tudo neste homem reflete a falta de vida. Disse alguém iluminado por luz de gás, pálida e esverdeada. Nenhum brilho nos olhos, nenhuma sensualidade nos movimentos. Nenhum aço na voz. Cabelos finos e oleosos. Sobrancelhas ruivas e pouco visíveis. As faces cinzentas e pálidas. É como se não tivesse havido tinta bastante para colorir este rosto de um nariz mais saudável. Este homem tenaz e de uma capacidade de trabalho inaudita aparenta estar sempre cansado, doente, convalescente. Veja como que o Stefan Zweig nos envolve na biografia, né? Fouché é também psicologicamente pertencente à raça dos seres de sangue frio. E esse sangue frio inabalável constitui o verdadeiro poder de Fouché. Então ele entra para esse grupo e toma partido na Revolução Francesa, ficando sempre do lado dos vencedores, olha, na página 19. É preciso examinar em profundidade a história para perceber a presença modesta e subalterna, mas na verdade sempre ocupada e decisiva deste homem, diante do fogaréu da Revolução e da luz legendária de Napoleão. Uma vida inteira ele passa na sombra, mas ultrapassa 3 gerações. E o Stefan Zweig compara-o a Ulisses, lá da Odisseia de Homero, né?
Ulisses, o sempre ardiloso. Assim também é o Fouché. Ele, então, toma o partido da Revolução Francesa, principalmente aí a perseguição dos contra-revolucionários, e ele é enviado para Lyon em 1793. Ele vai se tornar inimigo do clero, revoga, né, o celibato, destrói igrejas, está ao lado aí dos revolucionários. Vamos destruir essa igreja, esse clero, né, que impede o progresso. E uma das cidades, gente, que demorou a aceitar as questões da Revolução Francesa foi Lyon. Então aqui na página 30 diz o seguinte: a diferença da Revolução Francesa e dos seus desdobramentos em Paris e nas cidades, nas províncias. Olha, em boa hora, a convenção reconheceu que a velocidade da Revolução Francesa não é igual na cidade e no campo. Os habitantes das aldeias, das vilas, dos povoados e das montanhas não raciocinam tão rápido quanto na capital. Absorvem as ideias de forma muito mais lenta e cuidadosa e as elaboram à sua maneira. O que se torna lei na convenção, em apenas uma hora infiltra devagar, gota a gota, no campo, geralmente já falsificado e edulcorado pela ação dos funcionários reais provincianos, pelo clero, pelas pessoas do antigo regime. Eis a razão pela qual os distritos provinciais estão sempre atrasados em relação a Paris. Então a Revolução resolve enviar para a província Fouché para Lyon, para eliminar um dos líderes de uma revolução que começou a surgir lá em Lyon, uma revolução proletária. Olha que interessante. Aqui na página 38, no subtítulo, O Carniceiro de Lyon, 1739. Ali, em Lyon, em meio à Revolução, ainda burguesa, de 1792, os trabalhadores formam pela primeira vez uma nítida massa proletária, totalmente divorciada do empresariado monarquista e capitalista. Em Lyon, existia um homem chamado Chalier, que era um antigo sacerdote e ex-comerciante, para quem a Revolução é a reencarnação do cristianismo real e verdadeiro, e que a ela adere com um amor abnegado e místico. Porém, esse leitor apaixonado de Jean-Jacques Rousseau eleva-se com seu amor ardente aos homens para a aurora de uma nova humanidade morredora. Então esse homem, ele passa a ser contrário à revolução, depois que ele percebe, né, que as pessoas não estão, que quem está no poder tem poder mesmo e continua, mas quem está longe nas províncias vão continuar na miséria. Então esse Chalier, ele tem que ser destruído, né? Ele tem que ser um exemplo para não acontecer mais revoluções, para não continuar as revoluções no campo. Então o Joseph Fouché vai ser aquele que vai abafar esta contra-revolução lá em Lyon. Então o Fouché, aqui na página 39, dá uma lição mandando decapitar em praça pública o Chalier. A descrição da morte desse homem e das outras matanças lá em Lyon me chocou muito, foi a parte que mais fiquei assim assustado nesse livro. Na página 39, então, nós temos, olha, agora quer dar uma lição aos advogados do sistema de terror, o Fouché, né? Quer mostrar para o pessoal de Lyon, dessa massa aí revolucionária, o que a revolução faz com essas pessoas que não aderem à revolução. Experimentando pela primeira vez num revolucionário esse instrumento pretensamente humano. Precisamente porque a máquina ainda não tinha sido experimentada e por falta de habilidade do carrasco, a execução de Chalier se transforma em uma tortura cruel e bárbara. 3 vezes a lâmina sem fio desce sem partir a vértebra da nuca do condenado. Horrorizado, o povo vê o corpo ensanguentado e algemado de seu líder se contorcer. Ainda vivo, sob essa tortura vergonhosa, até que finalmente o carrasco piedoso separa do tronco a cabeça do infeliz com um golpe de sabre. Mas essa cabeça torturada, 3 vezes golpeada pela lâmina, em pouco tempo se torna para a revolução um paládio da vingança e uma cabeça de Medusa para os seus assassinos.
Depois eles continuam acabando com a cidade, destruindo igrejas, desarmando os moradores, desapropriando conventos. Então aqui, olha, na carta que eles receberam, né, o nome de Lyon será apagado da relação das cidades da República. Então eles querem erigir sobre aquela cidade, sobre as ruínas, uma nova cidade. Vamos acabar com a cidade. E vai um outro cara lá para ajudar Fouché nessas matanças. Collot d'Herbois chega a Lyon no dia 7 de novembro de 1793 e Fouché chega no dia 10. Então eles vão aqui, gente, fazer assim coisas horripilantes, missas fúnebres. Olha, os crucifixos são arrancados dos altares. As toalhas e as casulas são arrebatadas. Em seguida, um cortejo gigantesco cruza toda a cidade até a Place de Terreux. E aí eles fazem atos de adoração à deusa, né, da filosofia. Mais à frente, olha. Depois desses 3 atos de adoração, uma grande fogueira é acesa. Argrave, Joseph Fouché, que até pouco tempo ainda usava tonsura, assiste com seus 2 colegas à cena do Evangelho, sendo cortado do rabo do burro e atirado na fogueira, transformando-se ali em fumaça junto com batinas, missais, hóstias e santos de madeira. Depois, como recompensa pelos seus serviços blasfemos, o quadrúpede cinzento, né, o burro, pode matar a sede num cálice sagrado. E fim da cerimônia de mau gosto, os 4 jacobinos levam o busto de Chalier, aquele que foi decapitado, em seus ombros de volta à igreja, colocando-o solenemente no altar, no lugar da imagem destruída de Cristo. Então eles profanam tudo isso, criam um tribunal revolucionário lá em Lyon e vão começar aí as matanças, como eu falei, horripilantes. São muitas coisas aqui, gente. Cria soluções finais, matanças gigantescas, assassinando em massa. Então eu vou ler alguns trechos aqui, olha. Matanças das pessoas nas covas em Lyon. 2 covas paralelas, cavadas às pressas, permitem às vítimas adivinhar o seu destino. Se punham mais de 200 pessoas à beira dessas covas. E os canhões colocados a 10 passos deles indicam o método do massacre. Lembrei daquele livro As Benevolentes, do Jonathan Little, em que ele fala das matanças ao redor lá de Kiev, na Ucrânia, né? Os nazistas também faziam isso com os judeus. Só que não era canhão que usava, né? Que foi canhão. Os indefesos são agrupados e amarrados em um amontoado do desespero humano, que berra, estremece, chora e se agita e resiste em vão. Uma só ordem, e dessa proximidade mortal, as bocas dos canhões cospem o chumbo nas massas humanas que tremem de terror. Mas enquanto o sangue jorra abundantemente dentro das covas, os coveiros, obedecendo a um segundo comando, se jogam com sabres e pistolas sobre as vítimas poupadas, golpeiam e atiram no meio desse amontoado convulsionado que geme, grita, mas não consegue fugir, até a última voz se calar. Em recompensa pelo massacre, é permitido aos algozes arrancar as roupas e os sapatos dos 60 corpos ainda quentes, antes que estes, nus e despedaçados, sejam jogados nas covas. Esta foi a primeira das célebres chacinas de Fouché. Depois, uma outra coisa que eles faziam, eles organizaram 210 cabeças humanas e levaram as pessoas com as mãos amarradas nas costas para dentro aí do rio Ródano. E eles jogavam as pessoas vivas dentro do rio. Por que enterrar então esses criminosos? Vamos matá-los dessa maneira. Retiram-se-lhe os sapatos ensanguentados dos pés retesados. Depois jogam-se os cadáveres nus e frequentemente ainda palpitantes no túmulo das correntezas do Ródano. Então eles davam um tiro e a pessoa muitas vezes estava viva ainda, né, e morria afogada. Gente, que horror. Foram 1.600 execuções em poucas semanas, provando então a ferocidade de Fouché, né? Daí, gente, ele vai expulsar também moradores da cidade, depois vai justificar lá em Paris
as matanças que ele e o Collot fizeram. Mandam uma carta, olha o que eles dizem. Que foi uma ação humanitária. Sim, fulminamos 200 condenados de uma só vez. E ainda dizem que cometemos um crime. Será que não sabem que este foi também um ato de clemência? Quando se guilhotinam 20 homens, o último terá morrido 20 vezes. Mas dessa forma 20 traidores morreram ao mesmo tempo. A Convenção e os jacobinos aceitam as explicações de Collot e de Fouché e dão carta branca aos procônsules para continuarem as execuções. E todas as violências de Fouché e Collot foram aceitas como vingança justificada. Vão contra a revolução, contra a convenção, para vocês verem, né? Então, gente, essa parte me assustou muito. Depois, 1749, um outro capítulo, a luta com Robespierre. Fouché, nessa época, vai votar a favor da execução do rei Luís XVI, né? Marido aí da Maria Antonieta, e ele se torna também, então, um regicida. Depois ele vai brigar com Robespierre, vai traí-lo, e Fouché quase cai nesse período. Na página 65 diz, olha, agora ele briga com Robespierre, que tinha o poder total na época do terror. Agora Joseph Fouché está marcado para a guilhotina, como uma árvore para o machado. Uma expulsão do clube dos jacobinos equivale a um estigma. Uma acusação de Robespierre, ainda mais uma tão exasperada, é o sinal de condenação praticamente certa. Fouché agora traja sua camisa mortuária em plena luz do dia. Então a polícia de Comitê de Salvação Pública, chefiada por Robespierre, espiona seus passos e informa com quem ele se relaciona e a quem visita. Agora sua cabeça repousa nos ombros por um fio. Nossa, escreve bom demais, bem demais, né? Aí vai mostrar que Fouché consegue sobreviver a esse período. Ele será traído depois da morte de Robespierre. Ele consegue aqui nos bastidores arquitetar a morte de Robespierre. Ele está ali também. Página 75. A luta com Robespierre, ano de 1794. Aqui está falando da morte do Robespierre. O Fouché consegue inverter esse perigo da morte e passa a ser o acusador. Olha, quando a cabeça de Robespierre cai no cesto, um grito único de júbilo estático ressoa pela gigantesca praça. Os conjurados se espantam. Por que será que o povo aplaude tão apaixonadamente a execução desse homem, ainda ontem venerado como um deus por Paris, pela França? E na entrada da convenção, Tallien e Barras, que era um outro homem importante do período, admiram-se ainda mais com a tumultuada aclamação popular, por terem matado o tirano e lutado contra o terror. Então ele consegue aí, de forma tão obstinada, né, que Robespierre seja morto, mas um ano depois da morte de Robespierre, o Fouché será traído. Então nós temos um outro capítulo aqui. Ministro do Diretório e do Consulado, são os períodos da Revolução Francesa. Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo sobre a Revolução Francesa em 2 volumes, e o livro, e 2 vídeos também, do Max Gallo. Então ele vai mostrando para nós todo esse período. Me interessei por esse livro a partir também da leitura desse aí da Revolução Francesa. Mas eu já conhecia que existia esse livro. O Balzac eu tinha lido há muitos anos. Balzac, que foi uma biografia escrita aqui pelo Stefan Zweig. Mas eu não sabia que esse livro aqui tinha uma publicação recente no Brasil. 1799 a 1802. Então, o Fouché ficará exilado durante 3 anos. Aqui, olha, página 82. O exílio de José Fouché durou mais de 3 anos e a ilha solitária e inóspita para a qual foi enviado chama-se Pobreza. Então ele perde, acho que 2 filhos pela fome, né, e inanição, mas agora ele não sabe com que dinheiro comprar o leite para as crianças, pagar o aluguel mesquinho e ainda por cima defender sua miserável vida diante dos invisíveis e incontáveis inimigos contra os Vingadores de Lyon. Porque tudo isso ficou para trás, assim, mas ficou como uma mancha, né, na sua história, esses crimes lá em Lyon. E ele, então, vai passar por esse período, né? O exílio torna-se sua escola para a carreira.
e nela se desenvolve o seu talento de mestre da política. Então ele aproveita todos os momentos, inclusive os infortúnios, para crescer politicamente. Aqui vai mostrar a relação dele com a mulher, com os filhos, até que de repente ele está em Paris, como ministro da política francesa. Então, olha, ele volta a Paris depois e vai ser eleito ministro da política francesa. 1797. Então nós temos aí as coisas mudando para Fouché, né? Fouché, ministro, diz o Stefan Zweig. Paris estremece como se tivesse ouvido um tiro de canhão. Recomeçará o terror? Esse homem estava exilado, era inimigo dos poderosos, agora está aqui. Por que teriam soltado da corrente esse cão sanguinário, o carniceiro de Lyon, o profanador de hóstias e saqueador de igrejas? Discurso indireto, como se o povo estivesse falando, né, aqui pelo biógrafo. O amigo do anarquista Babeuf: mandarão também voltar Deus nos livres, das ilhas paludosas da Guiana Collot d'Herbois e Bulleux, e voltará a guilhotina a ser colocada na Praça da República? Então, gente, agora com o ministro da política, esse homem vai ser um inferno, né? Então, olha, quando Joseph Fouché, página 90, assume o Ministério da Polícia, recebe uma função totalmente subalterna, uma espécie de subprefeitura do Ministério do Interior, que ele supervisionava não apenas os de baixo, mas também os de cima, as pessoas dentro da política, né? Que o ministro da Polícia controla os outros ministros, o diretório, os generais, toda a política. Sua rede compreende todos os escalões e todos os assuntos. Em suas mãos desembocam todas as informações. Ele faz política ao lado da política, guerra ao lado da guerra, estende os limites de sua competência para toda parte. Até que, finalmente, Talleyrand, que era um dos políticos também da Revolução, irritado, redefine a posição do ministro da Polícia. O ministro da Polícia é um homem em que se ocupa de tudo o que lhe diz respeito, e também de tudo que não lhe diz respeito. Então, assim, ele está com a corda toda como ministro da Polícia. Ele terá informantes dentro desse ministério, inclusive a mulher do Napoleão, a Josephine, e vão começar agora os conflitos entre ele e Napoleão. Aí são longos momentos que o livro mostra ele como ministro do imperador. O Napoleão faz, então, vou tirar ele como do Ministério da Polícia e vou colocar como ministro. 1804 a 1811. O Fouché, então, vai aí ficar, vamos dizer, na sombra de Napoleão. Napoleão é esperto, né? Ele tira o Fouché, então, do Ministério da Polícia e o coloca como ministro no Senado. Mantém Fouché próximo, mas repele Fouché. Então nós temos momentos aí, como eu falei, de conflitos, em que o Fouché toma decisões que o Napoleão não gosta. Certa vez o Fouché quase dá um golpe de Estado. Então, assim, o Napoleão queria que Fouché investigasse os jacobinos, o Fouché queria investigar os monarquistas, porque Napoleão sofre um atentado. Então Fouché se torna presidente por um curto período, e uma república capenga, né? E aí depois da queda de Napoleão. Então nós temos aí, gente, um longo texto aqui, que não dá para ficar lendo tudo, claro, né? Em que ele vai conviver com Napoleão até Austerlitz, que é a queda final aí de Napoleão, né? Aqui, ó, a luta contra o imperador, 1810. Mas depois disso tudo, da queda de Napoleão, que o Fouché, numa república capenga, vai se tornar presidente por um curto período, até a volta dos Bourbons com Luís XVIII. Então é interessante isso aqui. Daí o autor vai mostrando para nós, né, todas as artimanhas de Fouché para chegar a esse poder, para manter-se nos bastidores, influenciando, tomando decisões, resolvendo algumas coisas, né, e é ele que comanda mesmo, né. Fouché faz um acordo para se tornar ministro do primeiro reinado aí de Luís XVIII. Não dará certo porque a filha de Maria Antonieta e Luís XVI, a única que sobreviveu da matança da família real, ela volta e ela sabe quem é José Fouché. Ela tem lembranças, né, da época aí, também da Revolução, embora ela era bem pequena,
e nós temos então Fouché indo para o exílio. Aí já começa a sua decadência, né? Queda e fim, 1815 a 1820, quando já começa mesmo a derrocada do Fouché. Ele tem dificuldade de ser aceito em outros lugares, em outros países, até que ele vai para a Áustria, que é a pátria aqui do Stefan Zweig, né? Que interessante. Talvez o Zweig ouvia falar dele também quando criança, né? Não sei. Adoece, se arrepende, olha que coisa, dos seus pecados, né? E volta à igreja, começa a frequentar a igreja, o José Fouché, imagina. Então aqui na página 215 nós temos a questão da queima das cartas. Ele tinha muitas cartas, poderia escrever umas memórias, ele tinha essa ideia. Então diz aqui, em paz com os homens, poucos dias antes de sua morte, mandou o filho abrir suas gavetas e tirar seus papéis. Centenas e milhares de cartas são jogadas numa grande fogueira. Talvez também as temidas memórias que fizeram tremer tanta gente. Terá sido uma fraqueza de moribundo ou suprema e tardia bondade? Terá sido receio do julgamento da posteridade ou simples indiferença? Terá sido, seja como for, no seu leito de morte, por um ato de benevolência nele inteiramente novo e quase piedoso, ele destruiu tudo o que poderia compreender os outros, comprometer os outros e vingá-lo dos seus inimigos. Pela primeira vez, cansado dos homens da existência, procurou assim não a glória ou o poder, mas outra felicidade, o esquecimento. Então fica essa questão, sabe que ele escreveu as memórias? Porque vão surgir as memórias depois da sua morte. Ele morre no dia 26 de dezembro de 1820 em Trieste, um porto de mar meridional. Essa vida singular e fatídica que começara num porto setentrional. Olha que coisa, né? Nasce lá na cidade, como eu disse, de Nantes, né? Um porto, e morre na cidade de Trieste, uma cidade também portuária. Veja como que o Stefan Zweig é bem biográfico. Ele nos lança mesmo dentro dessa história. Como eu dizia, em 1824, surge lá em Paris as Memórias do Fouché. Um esperto livreiro publicou isso. Memórias não tão pouco confiáveis, aqui diz, né? São tão pouco confiáveis quanto ele próprio. Nem no túmulo esse homem obstinadamente calado revela seus segredos. Então quem terá escrito, né? Será que o filho não queimou as memórias? Será que tinha escrito as memórias? Ou alguém inventou? Ciumento, levou-os para a terra fria a fim de permanecer ele mesmo em segredo. No crepúsculo, oscilando entre luz e sombra, uma figura que não se pode jamais desvendar totalmente. Por isso mesmo ele suscita sempre e incessantemente o jogo da investigação, esse jogo que ele exercitou com tanta maestria. Tentar descobrir a partir dos traços ligeiros e fugazes de toda a sua vida tortuosa e de seu destino mutante, a essência espiritual desse que foi o mais insólito de todos os homens políticos. A tradução desse livro aqui, gente, é da Cristina Michaelis. Tem um pós-fácil do Alberto Dines. Essa edição aqui é de 2015, é da Zahar. O pós-fácil chama-se O Patife Irresistível. Esse é o Fouché. Morre em 1820 em Trieste. Quando a gente estuda história da Revolução Francesa, eu não me lembro desse nome, de surgir esse nome, né? Dessa figura dos bastidores. Mas é uma figura impressionante, um texto importante, para a gente pensar nas relações hoje também. Relações de poder, não só no mundo político, né, mas nas questões da sociedade em geral. Quantas vezes nós temos pessoas trabalhando nos bastidores, né? E tem alguém ali à frente apenas como um fantoche desses que estão arquitetando os planos. Isso vai para a família, vida religiosa, né? Trabalho, sociedade. Tudo isso aparece, né? Esse reflexo. O que esse homem representa para a Revolução Francesa, para a época de Napoleão, para essa virada aí na sociedade, né? A queda da monarquia francesa, e ele ali sobrevivendo a tudo isso, destruindo grandes figuras como Robespierre,
e até o próprio Napoleão, e permanecendo incólume. Mas um dia chega também a sua queda, né? Gostei demais desse livro, aliás. Eu amo a escrita, como já falei, do Stefan Zweig. Tenho vários livros dele aqui, vou trazendo aos poucos também para o canal. Então é isso, muito obrigado por vocês assistirem, deem like, curta o canal, comente e compartilhe. Um abraço e até mais.